Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Écio. Tudo bem, Écio? Muito bem, ele irá nos acompanhar aqui então nesta importante aula, que nós iremos falar então quanto aos produtos, da economia e da industrialização brasileira. Vamos acompanhar aqui então, vamos lá. Então, o objetivo dessa aula então é conhecer o processo de industrialização brasileira e analisá-lo considerando então a conjuntura internacional, como que os outros países do mundo também passaram pelo processo de industrialização a partir da primeira revolução industrial. Vamos ver aqui então. Bom, aqui temos um quadro mostrando então as principais indústrias dentro do Brasil. Vamos ver aqui então algumas delas. Por exemplo, a Petrobras, que está no setor de produção de energia e é uma indústria estatal. Temos também a Vale, atualmente ela é uma empresa privada, ok? Ela passou por um processo de privatização e é do setor de mineração. Temos, por exemplo, a Volkswagen e a Fiat, que são do setor automobilístico, são empresas privadas também. A Ambev, que produz bebidas e assim por diante, bens de consumo, é uma empresa privada também. A Braskem, a Bunge, Alimentos e a Usiminas também. Cada uma dentro do seu setor, então, fazem parte então, das maiores indústrias do Brasil, claro, além de outras também, ok? E aqui vamos só relembrar algumas coisas, Lembre-se, o Brasil ele começou a sua produção industrial de forma tardia, e isso implica que o Brasil ele está relativamente atrasado tecnologicamente com relação a alguns outros países, como por exemplo a Inglaterra, que começou a primeira revolução industrial, os Estados Unidos, a França e assim por diante. E nós dependemos ainda tecnologicamente, muitas vezes, das indústrias de fora, dos países estrangeiros. Mas isso aos poucos vem sendo modificado com o tempo, com a criação das tecnologias próprias brasileiras. A Embraer, a indústria de aviões do Brasil, é um exemplo disso. Nós desenvolvemos aviões no Brasil, apesar das peças também virem de fora também, e montadas aqui no nosso país. Alguns setores foram, então, prejudicados com também a entrada de produtos estrangeiros no nosso país, como por exemplo, o setor de calçados, muitas empresas faliram com a chegada dos produtos chineses, por exemplo, e só que algumas tiveram que se adaptar, e hoje estão resistindo aí, por exemplo, na região de Franca, São Paulo, no Rio Grande do Sul, ainda persistem algumas indústrias nesse setor, por exemplo, E também, aqui, por exemplo, houve então um melhoramento então das tecnologias com o tempo, diminuindo então, por exemplo, os salários e fazendo parcerias com empresas estrangeiras, se adaptando então às novas condições, porque o Brasil passa então a competir no mercado internacional. Então, é consequência da globalização da economia. Então, isso que a gente tem que relembrar aqui então, ok? Vamos lá então para o nosso próximo slide aqui. Então, as indústrias do Brasil, então, de acordo com a sua finalidade. Então, para que serve, Vamos lá, então. A primeira dela, a indústria de bens de produção. São aquelas, então, que transformam, então, os produtos, as matérias-primas em bens de produção. Perdão, é isso mesmo, bens de produção. Que, no caso, pega as matérias-primas e transforma elas, então, em indústria que transforma, por exemplo, em máquinas, e até chegar, então, ao seu produto final, E a indústria também de bens de capital, são aquelas que têm a produção de maquinários, então melhor dizendo, nesse setor aqui que é a produção de maquinários e outros equipamentos que serão aplicados então por fábricas, serão transformados então, por fábricas, Como por exemplo as indústrias que produzem peças para carros, É um exemplo disso daí. E a indústria de bens de consumo, essa aqui sim, pega as matérias-primas, transforma em produtos finais, para o consumo humano, como por exemplo, produção de alimentos, produção de calçados, produção de roupas e até mesmo produção de veículos também, beleza? E aqui temos então as principais indústrias do Brasil com base então no tipo de produção. Vamos ver aqui então? Então o primeiro deles é o tipo de produção de energia, o setor energético aqui. Então, quando se transforma então se cria indústrias, por exemplo, para explorar o petróleo e transformar isso em gasolina, transformar isso aí em combustíveis, de modo geral, então é utilizado. Então, a Petrobras e a Vale, são duas empresas que são desse ramo do setor energético. Uma transforma
o petróleo em combustíveis, por exemplo, e a outra explora os recursos minerais, como por exemplo o ferro, né, e transforma depois em vários produtos de metal, como por exemplo até um carro, beleza? O setor alimentício, né, então a produção de alimentos é o setor aí que tem grande crescimento no Brasil. O Brasil é um dos países que mais produzem alimentos no mundo. Então, por exemplo, temos aí no setor de bebidas, temos a Ambev, e no setor de alimentos sólidos, né, temos a Bunge, né, além de óleo também, né, a partir da soja e etc. Bom, depois vem o ramo da construção civil, então constroem, né, edifícios, né, constroem desde casas, prédios, né, enfim. Então temos muitas indústrias nesse sentido aí, né, como por exemplo a Odebrecht, né, no nosso país. Então também tem o setor informacional, então isso já é mais recente, produção então de tecnologias da informação, produção de softwares, né, e assim por diante. Muito bem. E aqui então temos as indústrias, né, de um modo geral, divididas aqui em setores. Vamos ver aqui então, ó. Então a indústria automobilística produz então veículos, né, carro de passeio a caminhão, por exemplo, e também motocicletas. O setor que produz peças para esse outro setor que eu citei anteriormente, então produção de pneus, produção de, o chassis de um carro, né, e assim por diante. O setor metalúrgico e siderúrgico, que o siderúrgico transforma os minerais em, por exemplo, ferro, né, e o ferro depois é transformado no setor metalúrgico em, por exemplo, uma porta de um carro. Aí vem o setor alimentício, né, produção de alimentos, a produção petroleira, já está bem explícito. O setor têxtil, então, que transforma, então, por exemplo, a seda em roupas de seda, transforma, por exemplo, derivados do petróleo em roupas sintéticas, como o poliéster, e assim por diante. E também o algodão, né, que é transformado na indústria e transforma, então, em roupas de algodão, por exemplo. O setor químico, que, então, transforma aí vários produtos, né, na indústria química, como, por exemplo, desinfetantes, produção, por exemplo, também de perfumes e assim por diante. E finalizando a construção civil, construção então de edifícios, ok? Muito bem. Então vamos para a nossa primeira atividade então. Nessa atividade vamos fazer uma proposta aqui para vocês, vamos ver aqui então. Como vimos, o Brasil então já está bem industrializado, né? Comparado então com outros países, não é tanto quanto, mas já está industrializado. Cite, então, algumas indústrias da região onde você vive. Se tem alguma indústria aí na sua região, grande ou pequena, cite ela, então, no seu caderno, algumas dessas indústrias. Explique, então, qual a importância dessa indústria para a região e também identifique qual é o tipo, né, dessa indústria, conforme a gente viu aqui agora há pouco. Então, faça, então, e a gente volta com a correção, com a resposta sugestiva a seguir.
E aí, meus queridos, conseguiram responder então qual indústria tem perto da sua casa, né, ou na região onde você mora? Então vamos lá então para uma resposta aqui sugestiva, né? Já que cada região do Paraná ou do Brasil aí tem suas características particulares. Então, você deve citar então uma indústria ou algumas indústrias aí, pequena ou grande, da sua região. Nós vamos citar aqui um exemplo da região metropolitana de Curitiba. Então aqui na região metropolitana de Curitiba temos, por exemplo, as indústrias automobilísticas, né? A Renault, a Volkswagen, né? Volkswagen Audi. Temos também a Volvo, né? Que está dentro de Curitiba, e assim por diante. Então elas trazem desenvolvimento para a região, geram empregos e também geram impostos, né? Para o governo do Paraná, né? E o governo de cada cidade, né? Então você vê que é muito importante essas indústrias que são estrangeiras, que estão estabelecidas no nosso país, gerando então de fato desenvolvimento para o Brasil, beleza? Muito bem. Então vamos falar agora do Parque Industrial Brasileiro, na verdade dos parques industriais brasileiros. Então o Brasil já, ao longo de mais de 100 anos, aí, já vem desenvolvendo a sua indústria e hoje já é praticamente um país industrializado, mas ainda não desenvolvido. Vamos ver alguns detalhes aqui, ó. O Parque Industrial Brasileiro está, então, em contínua modernização com a instalação, então, de parques tecnológicos. A gente vai chamar aqui de tecnopolos, os polos de produção de tecnologia, espalhados não pelo país, que estimulam a parceria entre as universidades, que criam novas tecnologias também, instituições de pesquisa, como, por exemplo, né, o CNPq, e as empresas privadas, como, por exemplo, a Volkswagen, né, desenvolve novas tecnologias de forma privada, buscando, então, maior competitividade e desenvolvimento de produtos, beleza? Então, para exportar, então, você precisa ter um mínimo de qualidade nos produtos e preços razoáveis. Muito bem, agora vamos falar dos tecnopolos, que são os polos de produção de tecnologia. Então, atualmente, os principais tecnopolos do Brasil se concentram, né, principalmente na região de São Paulo, né, o estado de São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco, por exemplo, né? Mas temos alguns outros que a gente vai citar daqui a pouco. Eles oferecem, então, ambientes, né, necessários para a criação de iniciativas tanto públicas como privadas para desenvolver novas tecnologias e fomentar, então, por exemplo, a demanda aí da indústria, até mesmo do setor agropecuário, né, e assim por diante. Aqui temos um mapa, então, mostrando por região onde é que se concentra a maior parte das indústrias. Repare, o Sudeste lidera. Então, a região Sudeste, onde tem mais gente morando, tem mais tecnopolos também. Então, Minas Gerais tem 9, né? São Paulo 4, Rio de Janeiro 5, totalizando 18. Eu não vou citar todos, né? Mas, por exemplo, o Sul também tem alguns aí, totalizando 16, contando com as que estão aos poucos sendo implantadas, tá? O Nordeste tem algumas também, e no Norte do Brasil e Centro-Oeste temos uma cada um. No caso aqui do Norte é a região de Manaus, né? Tem a Zona Franca de Manaus. Muito bem. E aqui temos então um gráfico mostrando então por número ali os tecnopolos no Brasil divididos por setor. Olha só, tecnologia da informação, temos 36 polos no Brasil, temos no setor de energia 27, eu vou citar alguns aqui, né? Meio ambiente tem cerca de 7 no Brasil aí. Setor espacial, olha que interessante, né? Temos 4, né, que desenvolvem então o setor espacial no Brasil. E vamos pegar o último aqui, a criação de tecnologias para o setor de exploração mineral. Temos 4 aí, tá? Além dos outros que nós temos aqui, que você pode ver com cuidado, congelando a imagem aí. Muito bem. A importância da indústria, então, no nosso país. Sabemos que um país industrializado, ele se desenvolve muito mais rápido, né? Então, o Brasil, quando adentrou essa nova era da industrialização, vamos ver, então, o que mudou no nosso país. Vamos comparar aqui, então, e qual a importância disso. Hoje, a indústria corresponde, atualmente, né, a cerca de 21% de toda a participação no PIB brasileiro. Ou seja, tudo que o Brasil produz de riqueza ao longo do ano, cerca de 21% corresponde à indústria. É bastante coisa. E isso, né, corresponde, então, por exemplo, a 51% das exportações brasileiras, tudo que é exportado, um pouquinho mais da metade é no setor industrial. 32% da arrecadação de tributos, ok? 68% dos gastos com pesquisa e desenvolvimento no setor privado, como, por exemplo, né, a Bosch desenvolve pesquisa dentro do Brasil para melhorar seus produtos e assim por diante.
E 25% da arrecadação, né, do setor previdenciário, na arrecadação de impostos para a Previdência. Muito bem. Então, claro que isso aí influencia muito na importância da indústria para o Brasil. Então, continuando aí nesse sentido aí, ó, a indústria tem então um papel estratégico, né, para a dinamização de todo o setor produtivo brasileiro. Ela tanto gera demandas do setor industrial, do setor de matérias-primas, né, para ser transformadas nas indústrias, como também no setor alimentício também, que depois é transformado na indústria, né, e outros setores como, por exemplo, o petróleo, né, que depois também é transformado na indústria e utilizado também na indústria, assim como também o gás, né, gás natural, que muitas indústrias utilizam para gerar então suas turbinas e poder então produzir vários tipos de produtos, ok? Então é a principal geradora então de inovação para o nosso país. E aqui, ó, tanto uma agricultura competitiva quanto um setor de serviço sofisticado, com atividades de alto valor agregado, dependem também, então, da presença da indústria, né, forte e moderna operando no Brasil. Vou pegar um exemplo aqui, né, no estado do Paraná, temos a Coamo, a Cooperativa Agropecuária Mourãoense, e a Cocamar, a cooperativa de Maringá, da região de Maringá. Elas, a soja, por exemplo, né, ela é plantada na região do norte e oeste do Paraná, e isso depois é transformado na indústria dessas empresas, né? Como, por exemplo, transformar em óleo, né? Transformar em margarinas e assim por diante. E isso tanto é consumido no mercado interno, como é também exportado, beleza? Muito bem, e aqui temos um outro gráfico mostrando aqui, né? No caso já é de 2017, está um pouquinho anterior ao que eu mostrei aqui. Aqui está dizendo que é cerca de 16% do PIB brasileiro que corresponde à indústria. Mas vimos ali que deu uma aumentadinha para 21%. Mas aqui está dividido por setor, né? A gente pode ver ali o quanto que a indústria corresponde. Então é uma parcela considerável aí de tudo que o Brasil produz aí, tá bom? Vamos então para a nossa outra atividade aqui, ó. Procure explicar com suas palavras a importância então, do setor industrial brasileiro, né? E utilizando então alguns dados que nós apresentamos até aqui. Então você pode pegar alguns dados aí que a gente já falou até aqui e daí põe aí na sua resposta, em seguida nós retornaremos aí com a correção, beleza? E aí, meus bons alunos, conseguiram então elaborar aí a sua resposta quanto à importância da indústria para o Brasil? Vamos ver aqui então uma sugestão de resposta para nós. Vamos lá. Então, a indústria brasileira então é parte importante, né, de tudo que o Brasil produz ao longo de um ano, que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto.
Dados de 2019 apontam que o Brasil, então, tem aí no setor industrial 21%, que é o que corresponde ao setor da indústria, né? De tudo que nós produzimos ao longo aí de um ano. Muito bem. E isso, então, influencia então, tanto nas importações, porque o Brasil importa tecnologias, importa peças e assim por diante de outros países, e exporta também para outros países, né? Inclusive carros, né? Nós exportamos para todo o Mercosul e outros países de outros lugares do mundo. E isso corresponde também a 51% das exportações brasileiras, né? O setor industrial. E 68% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 32% da arrecadação de tributos federais, que a gente mostrou ali, e cerca aí de 25% da arrecadação previdenciária. Então, repare que emprega muita gente, né, gera muitos tributos, gera novas tecnologias, né, e desenvolvimento como um todo para o nosso país. Então, eis um exemplo da importância da indústria para o Brasil, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, aqui temos um print aqui de uma importante notícia. Então, o Paraná voltou a crescer, né, no setor industrial de um modo geral. A economia do Paraná, né, devido aí, a alguns fatores momentâneos, tinha dado uma estagnada e agora voltou a crescer. Olha só, a produção industrial no Paraná cresce 9% no primeiro trimestre do ano de 2021. Então, o Paraná voltou a crescer então, em meio aí à pandemia que atualmente está, né? E o Paraná então teve um aumento na produção industrial, principalmente em quais setores? Fabricação de produtos como produtos de madeira, né? Fabricação de produtos de metal, indústria também de maquinários e equipamentos, de materiais elétricos, de móveis, de produtos de borracha e material plástico, né? Então foram os que se destacaram nesse período aí do nosso ano de 2021. Muito bem. E aqui temos então dividido aqui então a produção do Paraná por setor. Vamos ver aqui então, olha só. O setor de serviços industriais de utilidade pública, então, corresponde a 19,4%, né, dos principais setores do estado do Paraná. O setor da construção corresponde aí a cerca de 17% de tudo que é gerado no Paraná no setor industrial. Também o setor de alimentos, cerca aí de 17,2%. O setor aí de veículos, né, produção de veículos, corresponde a 8,1%, concentrados principalmente na região metropolitana de Curitiba. E temos também cerca de 6,8% ali de derivados de petróleo, né, e biocombustíveis. Você sabia que o Paraná também produz petróleo, né, e refina isso daí, né, exporta não, e leva para o mercado interno do nosso país? Então isso é importante você saber também. Então juntos, tudo isso aí então corresponde a 68% da atividade industrial do nosso estado. É bastante coisa, mais da metade. Muito bem. Então, para saber mais, vamos saber um pouquinho mais aqui então sobre esse importante assunto. A indústria e o Brasil precisam então de melhorar a educação para melhorar, né, a questão de desenvolvimento. Então, não existe desenvolvimento sem investimento em educação. Nós precisamos melhorar muito nisso, né? E devemos cobrar também aos nossos governantes, né? Fazer a nossa parte também, estudando, né? Conforme você está fazendo nesse momento. Então, você está aí de parabéns até então, beleza? E para que isso, o Brasil então tem uma melhor competitividade no mercado internacional. Né, melhorar os seus produtos, desenvolvendo tecnologias próprias, né, minimizando a dependência econômica e tecnológica que nós ainda temos dos países já industrializados há mais tempo que o Brasil. Então isso é importante, né, e tudo vem a partir da educação. Né, da educação você desenvolve pessoas que sabem mexer com novos equipamentos, né, desenvolver novas tecnologias e assim por diante, tanto nas escolas quanto nas universidades. E isso vai ser bom para todos nós, ok? Muito bem, então nós vimos aqui então que nesta aula nós falamos sobre a industrialização do Brasil e também quanto ao que é produzido no nosso país. Então espero que vocês tenham gostado, até então o nosso próximo encontro, ok?